Olá pessoas, bom, estamos aqui toda elegantes. O jovem Link tá sempre elegante, então ele não precisou, ele já tá com os pezinhos pintados, então ele tá sempre pronto para qualquer situação. Para poder fazer uma resenha rapidinha, uns dias atrás a gente tinha perguntado o que vocês achavam de resenhas feitas em vídeo, pra gente dar uma testada, né? E então a gente tá aqui justamente pra isso. Ela vai estar no Stories, vai estar acho que no IGTV, eu não sei como é que funciona até lá, eu vou descobrir. E também vai estar no blog, pra quem não quiser ver escritinho, pra quem não quiser ver em vídeo, vai poder ler escritinho. Tá tudo lá com vários trechos legais também, porque agora aqui a gente vai focar sempre nesse bate-papo mais sobre a leitura, tá? Bom, o primeiro livro que a gente vai colocar aqui nessas resenhas da quarentena vai ser o Homens Elegantes, do Samir Machado de Machado. É uma aventura capa-espada muito joia. E, bom, basicamente ele vai tem briga, tem roupa chique, tem teatro, tem drama, tem duelo de espada, tem duelo de carta, tem batalha, tem romance, tem muita culinária e tem o mundo de 1700. Então foi uma experiência muito legal. Eu fiz até um roteirinho pra me ajudar a não esquecer de todas essas coisas que eu vou falar. Bom, é um novelão. A primeira coisa que eu tenho pra falar é que é um novelão. Foi maravilhoso. Mesma experiência de uma novelona, muito legal. Tem umas propostas de cenas, inclusive, que são um pouco diferentes. Então você vai ter um narrador e de repente você tem uma cena que é feita em formato de roteiro de teatro e de repente você vai ter umas cenas epistolares com as trocas de cartas de personagens. Então você vai tendo umas propostas muito legais sendo amarradas, umas propostas estilísticas que vão trazendo mais tempero assim pra história. Tem muita trivia legal, tem um casal ótimo, todo mundo é cativante. O vilão não é cativante, mas ele não é pra ser, tá? É muito legal odiar todo mundo da bandinha do vilão, são aqueles vilões maus, né? E um pouco atuais demais, né? Também é complicado. Tem bastante crítica à sociedade, o que é bem naquela vibe das leituras, por exemplo, dos textos do Brecht, onde você tem cenários que remetem a uma sociedade atual, com as mesmas críticas que a gente poderia tecer à sociedade atual, mas transportados para o contexto de 1700, o que também é bem... Eu sempre gosto disso. Bom, uma sensação que eu tive foi que eu tava lendo os Maias, né? Por exemplo, eu só li a minissérie, eu nunca li o livro do Wes. Mas a minissérie lá dos Maias, só que sem um plot twist que vai te deixar traumatizado no final. O que é muito legal. Uma coisa que eu gosto muito do livro é que o Samir ele vai organizando todas as trivias, porque é um contexto histórico diferente. Eu particularmente estava mais acostumada a ler histórias de começo de 1900, de 1800, mas 1700, por mais que a gente escute bastante falar sobre, não vai ter muito... Eu não tinha muita informação clara sobre isso. E tem muita informação que é dada nesse livro, no Homens Elegantes. E uma coisa que é legal é que tudo isso é feito de forma orgânica, não tem aquelas pausas que parecem que você abriu um verbete da Wikipédia para conseguir entender do que tá falando ou explicar, sabe? É tudo orgânico. Às vezes são os personagens conversando sobre alguma coisa, então você começa a sacar quais eram os idiomas que estavam na moda, quais eram as roupas, as comidas, como que as pessoas estavam vivendo naquela época. E tudo é feito de forma orgânica, sem parar ou pra ter aquele personagem orelha usado de uma forma um pouco deselegante. Piadinhas. Bom, o Érico é o personagem principal e ele é uma delícia de herói. Ele, inclusive, gosta muito de histórias de herói. E então tem toda essa parte de drama, de jornada, a parte do romance, toda essa vivência dele como alguém brasileiro, por mais que tenha nascido em Portugal, mas alguém brasileiro na Europa vivendo as minúcias dessa vivência, né? E a evolução dele é muito gostosa, sabe? O desenvolvimento de personagem dele é muito gostoso de acompanhar. E ao mesmo tempo que você já começa a se cativar com o Érico, você se cativa com todas as pessoas que estão acompanhando ele. Então, a Maria, o Armando, o Gonçalo, o Freebo, todo mundo que vai se juntando e que vai cercando o personagem principal tem um carisma muito legal. São personagens muito bem construídos e muito gostosos de você acompanhar. Você se importa com todo mundo.
E é um mundo muito bem fechadinho, sabe? O livro é longo. Meu ritmo de leitura nessa quarentena ele dá uma mudadinha, então tem hora que eu não consigo mais, hoje eu vou ler muito. Então, ele é um livro que eu li da mesma forma como a gente vê uma novela, de fato, um folhetinzão, criando várias pausas em si. Então eu li alguns capítulos, vou parar um pouquinho agora, ia fazer qualquer outra coisa, voltava. Foi legal, por quê? Porque esse livro permite isso. Ele é um livro longo o suficiente para você sentir que você está acompanhando meses da vida de todos os personagens, que nem uma novelona. Então eu acho que essas pausas e essas retomadas de leitura foram legais, inclusive para a história ficar crescendo nos momentos em que eu não estava lendo ela. Então foi muito legal. Deixa eu ver. Algumas questões são muito legais quando a gente vai entender como era a relação do Brasil com Portugal, já que ainda era colônia, e as proibições que envolviam, porque esse livro ele vai tratar sobre contrabando de livros. Então, como que as pessoas liam naquela época, sabe? Qual era a relação do brasileiro com a leitura, principalmente por conta de proibições. Ainda tinha a sombra da Inquisição muito presente. Inclusive, um pouquinho antes, a gente ainda estava exportando pessoas do Brasil para serem queimadas pela Inquisição. Tanto que eles citam um dos dramaturgos, acho que o Antônio Vieira, que eu tinha acabado até lendo na época que eu estava escrevendo sobre. Então é legal que todo esse peso histórico ele não é deixado de lado. O ambiente ele vai construindo esse peso para você. As informações que você precisa para você sentir os pesos das personagens também vão sendo dados. E isso não é feito de forma leviana, nem só ao passar, né? Vai te construindo de uma forma para você se apegar e entender, poxa vida, como é que era a vida nessa época, de fato. Quais eram as relações das pessoas com a sociedade, como que essas sociedades estavam se construindo nessa época de 1700 e pouco. Inclusive, que questões estavam acontecendo no macro, por exemplo, o terremoto de Lisboa, que destruiu a cidade. Então era legal que às vezes acontecia mostrava algum fato histórico desse, eu só parava, ia lá, abria assim, o celular e ia lá dar uma pesquisadinha, porque às vezes a gente fica sabendo de, eu lembro de ter lido em algum momento alguma coisa sobre, mas isso ser incorporado na narrativa de forma orgânica, essas pessoas reais, esses acontecimentos reais serem incorporados, foi uma coisa que enriqueceu bastante a experiência. Tudo tem impacto, tem o peso, né? E uma coisa que é muito legal é que, como é um e-book, tem algumas cenas que são simultâneas. E, pelo menos no leitor de e-book, no Kindle mesmo que eu acabei lendo, ele era feito tipo em 2 colunas, então você acompanhando as 2 cenas ao mesmo tempo. Foi a primeira vez que eu vi um e-book desse jeito, então foi muito legal. Eu fiquei mais empolgada, parei até pra mostrar. Falei, meu Deus, olha que legal. Tirei foto e tudo. Foi uma coisa que enriqueceu também a proposta de experiência. Bom, basicamente a minha recomendação é leiam Homens Elegantes. É um novelão muito gostoso. Todas as personagens são legais, adicionam muita informação, é divertido. Foi uma companhia muito gostosa pra mim. E basicamente o que eu vou dizer depois passem lá no blog pra pegar alguns trechinhos. A gente separou alguns trechinhos pra poderem rechear um pouco mais a resenha. E só pra vocês também ficarem um pouco tentados. Se eu não me engano, até essa resenha ir pro ar, ainda vai estar gratuito. Então deem uma caçadinha. Caso vocês tenham baixado, podem colocar mais no comecinho da lista de leitura. Caso não tenham baixado, aproveitem para baixar ainda. E caso esteja pago, paguem, porque vale muito a pena. Foi uma leitura muito legal, super recomendo. E agora fica só meu pedido de... Bom, se vocês gostaram desse formatinho, me avisem. Se tiverem alguns pitacos, podem dar. E em breve a gente volta, talvez com outras vestimentas, para outras resenhas.